Como posso evoluir na minha área amorosa, profissional e espiritual? Eu sou a Kali, sejam todos bem-vindos ao canal Kali Tarô e Runas. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta holística, mestre reikiana e taróloga profissional há mais de 10 anos, que é o que eu amo fazer. Nós vamos fazer um tarô terapêutico, onde o nosso foco vai ser buscar orientação espiritual para o seu autoconhecimento, trabalhar, né, o autoconhecimento, se conhecer, trabalhar em você também a sua cura emocional, trabalhar também a sua responsabilização, que é quando a gente reconhece os nossos erros e busca mudança, né? E assim você terá mais clareza nas decisões que você precisa tomar, obtendo sucesso amoroso, profissional, espiritual, né, financeiro, certo? Aqui nós vamos ter um foco no autodesenvolvimento mesmo, né? No desenvolvimento pessoal, compreendendo o presente e buscando, assim, promover a transformação interior. Porque muito se fala de previsão de futuro nas cartas, mas as cartas não é um oráculo só com foco em previsão futura, em adivinhação. É um oráculo também onde a gente conversa com a espiritualidade maior, onde eles, na sua sabedoria, né, ainda mais eles que já passaram por várias e várias vidas mais que nós, estão num grau evolutivo maior, então eles sabem muito bem, né, o posicionamento que a gente tem que tomar diante da vida para alcançar os nossos objetivos, ser feliz, evoluir, cumprir os nossos propósitos kármicos. Então, a espiritualidade, ela orienta e se comunica também através das cartas, né? E hoje a leitura vai ser para isso. Nós vamos fazer uma leitura sobre a sua saúde mental, emocional, buscar um direcionamento espiritual, buscar um conselho espiritual para a tua vida. Entendeu? E esse tipo de leitura aqui, né, o tarot terapêutico, ele não é para todas as pessoas. Tem pessoas que elas estão muito nas trevas, então tem pessoas que estão muito focadas no problema e não na solução. E tem pessoas que não vê a necessidade de se autoconhecer e buscar evolução como solução para os problemas dela, seja ela qual for. Entendeu? Então, vamos lá para a nossa leitura, vamos ver o que a espiritualidade orienta. Eu aconselho vocês a ouvirem todo esse vídeo, assistirem o vídeo do começo ao fim, tá? E pegar aquilo que for para a sua vida, certo? Mas você também pode escolher uma destas runas, focar nesta runa, focar nesta leitura, ouvir o restante posteriormente, ou apenas escolher uma runa, fica a critério de vocês, tá? Esse é o tipo de vídeo que eu sempre falo, o bom é escutar ele todo, mas fica a critério. Então, nós vamos focar aqui na saúde, nas previsões de saúde, orientação do agora, né? E vamos ver o que a espiritualidade tem a revelar para você. É uma leitura em aberto, focado no autodesenvolvimento, né? Compreensão do hoje, revelação de coisas do agora, direcionamento espiritual. Para isso, nós temos aqui a runa de número 1, que é a runa Gebo, runa de número 2, Rotila, e a runa de número 3, Urus. E, como eu falo, algumas pessoas chegam novatas aqui no canal, e é um prazer ter todos vocês aqui, e fala assim, essas pedras são todas iguais. Não são pedras, é um oráculo, né? As runas é um tipo de oráculo. Estou lançando e vou lançar o meu curso sobre as runas, tá? Quem tiver interesse, fica ligadinho aqui no canal e já se inscreva para aprender comigo, tá bom? Gratuitamente. E aí nós vamos começar a nossa leitura deixando essas duas runas maravilhosas, que se conectam muito com o nosso karma. E vamos ver o que a espiritualidade, né, ela tem a dizer, ela tende a trazer para você no momento de hoje. O que a espiritualidade tem a dizer, né? Vamos ver. Como está a sua saúde mental, emocional, física? E o que a espiritualidade tem a dizer sobre as suas questões e processos evolutivos? O que você precisa trabalhar? Como está a sua consciência atual? Qual é o seu bloqueio que você precisa trabalhar atualmente? Energias que precisam ser integradas neste caminho seu, nesse processo seu evolutivo. Vamos ver o que a espiritualidade vai trazer aqui para nós. Bom, nós temos a carta dos peixes, carta do urso, carta dos caminhos, carta número 16, carta número 9, temos a carta 19, temos a carta 28, temos a carta 8 e temos a carta aqui 29, 28 e 29, né, saindo. O cigano e a cigana.
fundo do deck aqui nós temos a carta da aliança. Olha, existem muitas pessoas aqui que tá com uma excelente saúde, tá? A maioria de vocês que está nesse montinho aqui tá com uma saúde física muito boa. Porém, é como eu costumo falar, né? A doença, ela se manifesta primeiro no corpo espiritual, né? No corpo etérico, no corpo espiritual, depois vai pro físico. Porque toda doença física, ela tem, né, uma raiz no emocional. Isso é comprovado cientificamente, né? Então, a doença, antes de ser manifestada no físico, ela se manifesta no corpo etérico e espiritual. Então, o que a espiritualidade está falando? Que a maioria de vocês está com boa saúde física, porém, por questões suas emocionais, sabe? Por questões suas emocionais e espirituais, já tem doenças manifestando, né, no seu corpo espiritual. Podendo, no máximo, gente, em 6 anos, aparecer uma doença muito grave, tá? E aqui, pela numerologia, 34166 é uma doença que vai na corrente sanguínea. E essas são as piores, né? Então, assim, porque são doenças que espalham muito rápido, enfim. Então, assim, o que a espiritualidade fala? Que para que você evite essa propagação dessa doença que está sendo manifestada no corpo espiritual e começando a ser projetado no físico, é necessário que você trabalhe dentro de você, tá? Os teus medos e os teus anseios. Aqui são pessoas que estão bloqueadas e têm bloqueios, né? Em relação ao medo, tá? Medo de errar, medo de perder, medo do abandono. Porque tem pessoas aqui que estão se mantendo em isolamento, tá? Presa a situações negativas que aconteceu ao longo da vida. Aí se coloca em isolamento porque tem medo. E o medo trava, né? O medo trava e o medo impede que a gente tenha boas conquistas na vida. Pessoas que estão com medo no campo do amor vão evitar se relacionar com outras pessoas para não ser abandonada, né? Pessoas que tá com medo no campo financeiro, tem medo de se sentir inútil, medo de não dar conta, né? Medo de ser criticado. Então, existe vários tipos de medo, assim, que nos bloqueiam diante da vida. E aqui o bloqueio, ele é voltado para o medo. Então, tem pessoas aqui que não quer nem saber de se relacionar com ninguém, até se auto-sabota quando aparece alguma opção, justamente pelo medo do abandono. Tem pessoas aqui procrastinando muito, né? Alto nível de procrastinação, justamente porque tem medo de ir lá agir e fazer. Pessoas que estão procrastinando, pessoas que não saem do lugar, certo? Pessoas que necessitam trabalhar a confiança em si mesmo, mas para isso é necessário trabalhar a fé primeiro, entenderam? Porque a fé em Deus é a única energia capaz de fazer com que a gente enfrente nossos medos. Conhecer a Deus também faz com que a gente enfrente os nossos medos. Sabe quando você quer uma pessoa do seu lado, em que você conta para ela que você tá com um problema e essa pessoa, ela vai fazer de um tudo para te ajudar a solucionar aquele problema? Da melhor forma possível, né? Como um pai. Então Deus, ele é isso. Então quando a gente entende que Deus, ele vai estar tomando conta de nós a todo momento, quando a gente entende que ele é um pai para além de amoroso, extremamente justo, onde todos os nossos esforços honestos sempre vai nos levar a bons caminhos e a bons resultados, nós não temos medo de fazer, tá? Então existe aqui pessoas procrastinadoras. Temos a carta de número 15, que é a carta da energia da procrastinação, tá? Temos a carta também aqui das dúvidas, né? Das dúvidas, dos medos, dos anseios, certo?
Tem pessoas aqui, eu tive que parar o vídeo um minutinho, meus anjos. Tem pessoas aqui, né, que não tem coragem de ser você mesmo por crítica, né? Medo da crítica, entendeu? Medo de ser criticado, se esconde muito atrás das máscaras, né? E o medo trava vocês diante da vida. Vocês sabem que nós que começamos a ser tarólogos, né? Nós que trabalhamos com a tarologia, a gente começa a desenvolver muito essa questão, né? Do medo e ansiedade principalmente. E aí nós começamos a fazer o quê? Tudo que acontece na nossa vida, a gente joga a carta para ver e saber o que vai acontecer, para evitar os erros. Sabe, mas porém, sabe o que acontece? A nossa vida trava. Nós não conseguimos alcançar nada, não conseguimos fazer nada, não conseguimos progredir em nada. Mas como assim, Kali? Se você é taróloga, você consegue ver todos os erros que você vai cometer e você acaba escolhendo as coisas que vão dar certo, como assim não dá certo? Como assim você não progrediu, não evoluiu? É simples. Porque muitos erros na nossa vida é para que a gente vá para um outro caminho, é para que a gente seja direcionado para algo melhor, é para que a gente possa acertar. Sem os erros é impossível alcançar os acertos, evoluir, crescer, amadurecer. Entenderam? Então é muito nesse sentido, é muito nessa questão, tá? Então eu sempre falo com as pessoas, né, que tenha essa questão do medo, né? O que elas precisam fazer? Buscar a conexão com Deus e entender essa dinâmica, né? Que Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, que ele é justo, que todo mundo tem aquilo que merece, que a vida, o nosso planeta Terra, ele é sim baseado numa energia de meritocracia, queiram vocês reconhecer isso ou não, e que todos os esforços que nós fizermos vai gerar um resultado. E quando esse resultado não vem, é porque Deus está nos direcionando para algo maior e melhor. E não é aquilo que vai trazer benefício. Então nós temos que tentar, mesmo que vai errar, mesmo que vai dar errado. Nunca é perca de tempo você fazer. Você fazer as coisas acontecer. Você tem que ir lá e fazer. Mesmo que está todo mundo falando que não vai dar certo, ou mesmo que você acha que vai dar errado, né? Meu filho mesmo, ele nasceu com uma condição em que ele tem alergia a leite e a ovo. E aí ele tem que usar um leite extremamente caro chamado Neoforte. Esse leite Neoforte, ele é 400 gramas, né? E ele custa R$ 285 na farmácia. Esse leite acaba a cada 3 dias, entenderam? E esse leite não é disponibilizado pelo SUS. Mas aí, uma pessoa muito querida, ela insistiu para que eu tentasse esse processo. Falei, nossa, mas o SUS não disponibiliza e tal. Não, mas tenta, leva a documentação, vai lá e tenta. E eu fui e tentei, porque a pessoa é muito importante para mim, e ela insistiu, e insistiu para que eu o fizesse. Então, assim, eu fui fazer, tá? E aí, o que que aconteceu? Eu não consegui o leite Neoforte lá, mas eu consegui um outro muito bom, que meu filho se adaptou muito bem, e que, caramba, foi um alívio, né? Então, muitas vezes, pelo medo, assim, ou não a gente já tem, as tentativas nós temos que fazer, sabe? Temos que correr atrás do que é necessário, entendeu? E é através dos erros que a gente vai acertando. A minha irmã, ela é doutora nos Estados Unidos da América, entendeu? E ela queria fazer medicina. Só que o que levou ela a ser doutora nos Estados Unidos e estar bem hoje, bem melhor do que um médico, foi não ter conseguido passar em medicina e aceitar fazer engenharia. Ela aceitou fazer engenharia, certo? Porque você tem que lutar pelo aquilo que você quer, mas ser maleável também com o que Deus está te ofertando e oferecendo, né? E hoje ela tá lá. Então, nós temos que tentar, mesmo que não é o que a gente quer, mesmo que a gente acha que não vai dar certo, mesmo que a gente vê um monte de empecilho, você tem que ir lá fazer, tentar e colocar na mão de Deus. Ela colocou na mão de Deus, Deus levou ela em um lugar muito maior do que ela esperava, né? Trabalha em uma multinacional, maravilhosa. Eu coloquei na mão de Deus também, a minha situação que é menor, né? Mas, assim, não deixou de ser uma coisa boa, um alívio para mim,
tá? E você também tem que ir lá e tentar fazer um pouquinho todos os dias, tentar o que for preciso. Tem pessoas aqui que vai precisar sim de ter auxílio da medicina. Tem vários remédios, tem vários medicamentos e tratamentos para quem tem pânico, tem medo, tem aquela crise de ansiedade pelo medo, né? Pelos anseios que vêm do nosso futuro. Tem pessoas que tá com medo aí de questões políticas, né? Enfim, meus anjos, nós temos que enfrentar esse medo todos os dias, buscando melhoria, aceitar a vida como algo que é inconstante, que não tem como controlar, entendeu? Mas entender que tudo aquilo que for bom, for benéfico e for necessário para o nosso crescimento e evolução, vai acontecer na nossa vida, entendeu? E que o nosso futuro depende da gente se esforçar, tirar o melhor proveito dessas situações que são aproveitadas e fazer desta vida, né, uma experiência e uma vida que valeu a pena viver. Porque você pode morrer como pobre, mas um pobre honesto, digno, uma pessoa que evoluiu. Ou então você pode morrer como rico, mas um rico desapegado, que evoluiu, você entendeu? Que amou. Enfim, cada pessoa pode conseguir a sua melhor versão nessa terra, aproveitando as oportunidades, né? E também aproveitando assim todas as experiências boas e ruins, porque a vida é disso. A pessoa que ela tem medo de vivenciar as coisas ruins, sendo que as coisas ruins e negativas da vida também fazem parte, né, de viver, de estar na Terra, tá? Não tem como você alcançar a felicidade e vitória sem passar pelos momentos de tristeza, de dor, de perda, de erros, tá? Os acertos dependem dos erros, entendeu? E assim vice-versa também, né? Mas os acertos dependem dos erros, as vitórias dependem da derrota, entendeu? É, a, a felicidade no amor depende dos momentos infelizes na vida amorosa que você passou nessa vida ou passou em outra, entendeu? Então, viver é isso, é aceitar, ó, os dois lados. Aceitar o negativo e o positivo, aceitar a sombra e aceitar a luz de tudo que existe. E Deus, ele colocou todos os recursos que a gente, né, que a gente precisa na Terra para enfrentar os nossos medos, os nossos bloqueios e buscar cada vez mais melhoria, tá? Então a saúde desse pessoal aqui tá uma boa saúde, tá? A saúde tá boa, porém já tem problemas aí, né, de saúde sendo apresentado no corpo espiritual, podendo vir a ser projetado no físico, se você não vier trabalhar a sua ansiedade, os seus medos, os seus anseios, entendeu? Se você não vier começar a enfrentar isso e a fazer e a buscar modificação cada dia mais. Vai buscar no SUS, ou se você tem condições, né? Um psiquiatra que vai ajudar. Existem medicamentos naturais, fitoterápicos, existem tratamentos espirituais, práticas integrativas, hipnose clínica, né? As igrejas estão aí, ajuda também, casas de apoio, de ajuda. Então, o que não falta são recursos na Terra que Deus já nos disponibilizou para que a gente possa mudar e alcançar a nossa melhor versão, né? E ter a oportunidade de evoluir, porque você que está aí me ouvindo, você pediu por isso. Tudo que está acontecendo na sua vida é um contrato a qual você pediu para viver e vivenciar e implorou e ficou numa fila que tem mais de 4 bilhões de pessoas esperando uma oportunidade, né, de reencarnar. Então faça dessa reencarnação, né, a reencarnação a qual você vai conseguir alcançar todos os benefícios possíveis e assim evoluir, né? E ter feito jus às oportunidades que a espiritualidade te deu aqui e a Deus também, tá? E cuidado com essa manifestação da doença que tá vindo aí. Olha, ela tá vindo. Sua saúde tá boa, mas em 6 anos pode dar ruim pra você. Justamente por essas questões emocionais que você tá deixando tomar conta do seu coração. Algumas pessoas já está naquela imersa do medo, tomou conta de vez e a pessoa só está esperando a morte chegar. Porque para ela não faz sentido mais a luta na vida. Então cuidado com esses pensamentos, tá? Espiritualidade ainda confia e acredita que você pode mudar e modificar a sua história, viu? Busque os recursos necessários, trabalhe o seu medo. As pessoas para encontrar o grande amor, por exemplo, elas têm que ter coragem de amar.
E ter coragem para amar é saber que a gente pode amar alguém, essa pessoa um belo dia falar eu te amo e no outro falar estou indo embora. Aceitar as adversidades da vida, né? Aceitar que as coisas nem sempre são como nós queremos, que nada é eterno, tudo é emprestado, tudo é passageiro, entendeu? Nada é permanente. É difícil a aceitação, mas ela é necessária. Olha, pare de reclamar e supere os desejos não realizados. Tá vendo? É o primeiro conselho. Conselho também para você consumir arruda, né? Que vai te ajudar. Porque é assim, gente, tudo que nós consumimos gera uma energia espiritual que vai favorecer ou não, né, as nossas questões emocionais, sentimentais, espirituais e físicas, tá? Então, a arruda aqui vai te ajudar neste processo. Mais uma cartinha. Unha de gato para você utilizar. Devemos graça a tudo que nos cerca, né? Trabalhar em você também a gratidão. E lembrando, gratidão não é só sair falando por aí, eu sou grato, sou grato, sou grato. Não. Gratidão, gente, é você consumir os recursos naturais com responsabilidade, entendeu? Sem desperdício. Água é barata. Vou deixar a luz acesa, né? Sobrou o resto de comida, eu vou jogar no lixo. Entendeu? Não separar o lixo, né? Então, ser grato é você ser justo, é você ser um consumidor com consciência, é você agradecer Deus pela chuva, pelo sol, pelos momentos ruins e bons, tá? É você agradecer pela doença, mas pelos recursos também que Ele te dá, né? Pelos suprimentos infinitos que nós temos. É você agradecer por absolutamente tudo, tudo. E além de agradecer, você ter comportamentos de gratidão, né? E o que é o comportamento de gratidão? É você ter cuidado com tudo que você utiliza, com seus gastos, com os recursos naturais. Nossa, eu vou ficar horas no banho, gastando aquele tanto de água. Eu não estou sendo grato ao recurso que Deus colocou para mim, que falta para muitos, né? Eu passo, quebro uma planta, eu tô sendo ingrato. Porque aquela planta ali, ou vai ser alimento para mim, ou para um animal, né? Ou está ali para trazer energias boas, emanando energias, né? Perfumes e beleza através das rosas. Então, trabalhar a gratidão é muito importante nessa situação aqui, tá? Então, assim, os pontos chaves aqui para você virar isso é parar de reclamar e superar os desejos não realizados, que é muito importante, né? As pessoas muitas vezes se travam por isso, por viver no remorso. Aí elas se travam. Não, eu fui tão honesta no meu relacionamento e a pessoa foi lá e me traiu, não quero saber mais, né? Isso é você estar reclamando, é você ficar remoendo. Entendeu? É você ficar reclamando e remoendo que algo não aconteceu. Nossa, eu batalhei tanto, lutei tanto naquela empresa, fui demitida. Agradeça e olhe para frente. Porque tudo que for bom tudo que for bom vai ficar na sua vida, tudo que for ruim vai sair. E as coisas que você acha boa que sair, na verdade não são, ou Deus está te colocando para você ter coisas melhores. Nunca é para o seu prejuízo. Nada, tudo que acontece na sua vida nunca é para o seu prejuízo. Nada é perdido, tá? É importante entender isso. Quando a gente entende, esses medos eles vão cessando. Mas tem pessoas que talvez vai precisar, né, de tratamentos espirituais. Tem um contato da Maria aqui no primeiro canal fixado, no primeiro comentário fixado. Ela faz vários tratamentos, tá? E ela é uma médium espetacular. Tem pessoas aqui que vão precisar de um psiquiatra, vão precisar de tomar medicamento. Eu sou do tipo que sou o seguinte, esse trem de, antidepressivo é pra doido. Não, remédio não sei o que é pra gente perturbada, gente fraca. Não, os recursos estão aí, se eu sentir necessidade, eu vou atrás de um antidepressivo sim. Eu não tenho essa necessidade, nunca tive ainda, né? Mas se um dia eu tiver, eu tomo sim. Eu prefiro morrer tomando medicamento, viciada em um medicamento, do que morrer chorando, se lamentando, olhando pro tempo, sabe?
vivendo uma vida de merda, eu prefiro, né? E aqui tá, sou grato, olha só pra você ver, novamente falando sobre a questão da gratidão, né? Resume a aceitação amorosa de algo que você pretende liberar do seu campo. E também gratidão à vida. Muito bacana, tá? E vou tirar só mais uma aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Significa que eu agradeço e estou bem. Trabalhar a gratidão aqui para vocês vai ser a chave para destravar essas questões aqui que estão bloqueando vocês, tá? Vamos para o montinho agora de número 2. Montinho de número 2, vamos começar aqui buscando orientação. Que a espiritualidade possa nos mostrar a sua situação atual, o que te bloqueia, os pequenos passos que você pode dar no seu processo evolutivo, na sua caminhada, sua saúde emocional, física, espiritual. Vamos ver o que a espiritualidade vai nos trazer agora. Carta da criança. Bom, aqui já vem falando de cara que os seus problemas vêm muito de cunho emocional, tá? O que te trava diante da vida. E são questões, assim, causadas desde a sua infância, né? Ai, gente, problemas causados na infância, a gente leva pro resto da vida, é muito difícil. Nós temos aqui a cigana, né? Que é a Cinderela. Essa energia desta carta 29, neste deck, ela traz a carta da baixa autoestima, né? Então, mulheres, homens que têm baixa autoestima, falta de amor próprio mesmo, né? Baixa autoestima, é isso, resumidamente falando. Então, o que te bloqueia hoje é a sua baixa autoestima. Nós vamos conversar mais a respeito. Então, gente, vamos lá. As pessoas aqui desse montinho são pessoas que foram afetadas desde a sua infância, né? Falta de amor próprio, baixa autoestima, uma pessoa que não se considera bela, bonita, de valor, né? Deixa qualquer um dizer quem o que é ou não capaz de fazer, o que merece ou não. São pessoas que se colocam, se autocolocam em situações deploráveis, né? Em relacionamentos muitas vezes abusivos, entendem? E aceitam um pouco da vida, né? São pessoas que elas não construíram uma confiança em si mesmo, não aprenderam a se amar por falta até de amor do pai, da mãe, ou rejeição de ambos, né? Um deles, certo? Vocês veem que essa questão da autoestima, da confiança, do amor próprio, sempre está relacionado a questões do pai ou da mãe, sempre. Mulheres que são abandonadas pelos pais, né? Elas têm sérios problemas nos seus relacionamentos. Claro, né? Toda regra tem a sua exceção. É um exemplo, tá, gente? Toda regra tem a sua exceção. Elas têm dificuldade de ter, né? Relacionamentos, sérios problemas em relacionamentos. As que foram agredidas costumam ter maridos, namorados que são agressores e por aí vai. Então, é muito difícil porque no momento em que você deveria receber carinho, proteção e amor, você não recebe isso. E aí, no momento em que você deve aprender o que é amor, em que nós somos extremamente ingênuos, né? Estamos ali extremamente ingênuos, sem maldade, sem pecado, né? Estamos ali abertos a aprender o que o mundo tem de oferecer. A gente aprende rejeição, que nós não somos nada, somos uma porcaria, né? Não valemos nada,
nem o meu pai, nem a minha mãe me quis. E aí, depois, na vida adulta, nós temos que aprender a nos amar sem ter conhecido o amor no momento de maior fragilidade do ser humano, que é quando a gente é uma criança, um bebê. Nós temos que aprender a nos amar, a zelar de nós, a cuidar, o autocuidado. A gente tem que buscar essa autoestima, certo? Sem ter tido daqueles que mais tinham a obrigação de nos oferecer e nos ajudar neste processo. Então nós temos que alcançar isso de uma forma solitária, o que é muito difícil. Então, um dos passos aqui, tem gente que vai falar que isso é clichê, né? Mas eu tô falando de coisas que eu vi ajudar outras pessoas e me ajudou também. É você conhecer o amor de Deus. Tem uma coisa, tem algo a conhecer a Deus, né? Como eu falei no motivo número 1. Tenho conhecer a Ele, buscar uma conexão com Ele. Aqui é o buscar o amor dEle. Porque quando a gente entende que o nosso Deus, Ele nos chama de bem-aventurada, princesa, linda. Quando a gente entende que Deus, o dono de todas as coisas, o Rei dos Reis nos chamam assim, e a gente entende o amor dele por nós, nós entendemos que se não tiver alguém na nossa vida nos chamando de bem-aventurada princesa linda, essa pessoa não merece a nossa companhia, a nossa presença. Não é nem uma questão de autoestima, de amor próprio, é uma questão de justiça. Buscar equilíbrio, né, na relação. E quando a gente entende que Deus nos ama, que Ele projetou este planeta Terra para que a gente pudesse ter oportunidade de evoluir, mesmo diante assim de tantos pecados que nós cometemos, quando a gente entende, né, que Deus, Ele disse sim para nós diante de tantas outras pessoas que estão na fila do processo reencarnatório, quando a gente entende que Deus colocou toda uma família à nossa disposição, mentores que nos trouxeram, né? Quando a gente entende o quão Ele nos amou a ponto de nos dar essa oportunidade, mesmo tendo rejeição das outras pessoas, a gente entende o amor dele por nós. E aí tem uma frase que eu gosto muito. Deus, que o Senhor não me deixe, né, deixar de amar, mesmo que o meu amor seja rejeitado por muitos. E o primeiro passo de não deixar de amar era amar a si mesmo. Uma pessoa, por exemplo, que ela não aprende a se amar, ela não consegue amar o outro. Até porque isso é uma regra bíblica. Amai o outro como a ti mesmo. Amai o outro como a ti mesmo. Isso é uma regra de vias de fato. Entendeu? A partir do momento que eu estou amando, zelando, cuidando, né? Me dedicando a alguém que faz tudo o oposto, eu não estou amando. Eu estou reforçando um comportamento negativo e ruim que ele tem para comigo. Né? Então isso não é amar. Porque quando a gente nos torna adulto, e eu falei isso no montinho de número 1, falei isso? Não, falei não, falei com uma consulente. Nós ali estamos buscando nos educar. A educação do ser humano, processo evolutivo que acontece ao longo da vida, né? Da concepção à morte. Então, quando a gente se torna adulto, já não vai ter o pai e a mãe para falar o que a gente tem ou não fazer e nos obrigar. A gente alcança a autonomia. Então, nós temos que nos educar a todo momento. Nós temos que nos corrigir, né? A todo momento é desta forma. Então a partir do momento que eu reforço algo negativo no outro, eu estou reforçando esse algo negativo em mim. Eu estou dizendo para o outro me trate pior que eu estou gostando, mesmo que de forma inconsciente. A pessoa, vamos supor que ela te bate. Aí você dá amor para essa pessoa, dá carinho, dá compreensão. Você vai reforçar essa atitude dele de te reprimir com tapas. A pessoa que ela te trai e você continua ali, mesmo te machucando tanto aquela traição, você está reforçando esse comportamento dessa pessoa de trair. Entende? Logo, isso é uma falta de amor próprio e de um amor também para com o outro, porque você está reforçando algo negativo.
Entende? Então, a partir do momento que você está reforçando uma atitude negativa que está prejudicando outras pessoas e também a ele mesmo, você não está tendo comportamento de amor para com o outro. Por isso que se você não amar a si mesmo, você não consegue amar o outro. Porque amar a si mesmo é dizer não para si mesmo. É dizer chega para si mesmo, para. É dizer a si mesmo, você não vai comer isso que está te fazendo mal. É dizer a si mesmo, ó, você tem que estudar mesmo cansado, você tem que se esforçar um pouco mais. É dizer a si mesmo também, respire fundo, tome um tempo para si, né? É dizer a si mesmo também, parabéns, você foi certa. Olha, isso não foi legal. Né? Então, a responsabilização. Se fazer essa responsabilização dos teus atos, atitudes e comportamentos é um ato de amor para si mesmo. Quem dirá com o próximo? Então, se eu não responsabilizo o próximo pelos atos negativos que ele tem com a vida e comigo, logo eu não o amo. Porque o amor não é aquele que tudo aceita, tudo crê, tudo suporta, não. Amor, ele corrige, amor, ele fala não, entendeu? Amor, ele pune. O amor também, ele pune. Quando a gente tem um filho que a gente ama ele, né? Gente, é muito difícil uma mãe não amar um filho, né? E quando um filho nasce, nasce o verdadeiro amor da mãe. O meu namorado costumava dizer assim, que a mulher ama um filho e ela tolera o homem, mas o amor da mulher é pelo filho, e é verdade. Nós temos que corrigir ele. A correção dói mais na gente do que neles. Mas tem que corrigir, não tô falando de bater não, tô falando, por exemplo, de tirar um videogame, né? Proibir ele de fazer alguma coisa. Então, a espiritualidade fala isso, né? O trabalho do amor próprio, trabalhar a sua autoestima, entendeu? Para isso buscar ressignificação, como seus traumas foi muito na infância. Vocês do Montinho de número 2, procurar a Maria. O contato dela tá na descrição desse vídeo, no primeiro comentário aqui fixado. Ela faz hipnose clínica com regressão de vidas passadas. Ao longo dessa hipnose clínica com regressão, tem um processo que a gente fala de acolher a criança interior. E para quem foi ferido, foi abandonado na infância, se autoacolher é necessário. Que quando chega na vida adulta, não tem mais ninguém para fazer isso por você. É você por si mesmo. Se você tiver um bom companheiro, tiver tido a sorte de ter tido uma boa pessoa, um bom companheiro, ele vai conseguir te ajudar nesse processo até um certo ponto. Mas se você não acolher a sua criança interior, não vai ter como. Gente, e acolher a criança interior é maravilhoso. Vocês não têm noção. Sabe? É uma coisa assim. É uma aceitação do eu por completo. É como se você conseguisse amar a si mesmo. Uma parte sua. Sabe? Gente, é maravilhoso. Quando eu fiz essa hipnose, né, que eu lembrei de um trauma que eu vivenciei aos menos de 2 anos de idade, um pouco menos. E eu me vi lá quando eu me vesti, como eu me vestia, né? Com fitinha na cabeça, aquele vestidinho branco assim de princesinha. E eu me vi lá numa situação que eu não vou citar aqui, que é uma coisa muito particular. E aí, a minha hipnoterapeuta me levou a este momento e falou assim: olha, dá um abraço nela, fala com ela que vai ficar tudo bem. Aí, quando eu me abracei e falei que ia ficar tudo bem, o quanto era linda, especial e tal, gente, quando eu voltei desta hipnose neste momento, que é claro, tudo é um processo, né? E quando eu voltei neste momento, era como se um amor dentro de mim, por mim mesmo, tivesse sido recriado. E minha conexão divina, ela foi maior, entendeu? Porque o se autoconectar consigo mesmo, com a sua essência, né? Se conectar com a sua criança interior, que é aquela criança que estava ali totalmente desprotegida, né? Inocente, vulnerável, quando você acolhe, se autoacolhe, gente, tudo muda, tudo muda. Então, fazer isso numa hipnose é muito bacana, pra falar a verdade, tá? Ai, Carla, eu não tenho como fazer esta hipnose. Você pode pegar um pedaço de papel, né, e escrever tudo aquilo que você vivenciou, que você lembra, ou tudo aquilo que disseram pra você que você vivenciou e você ressignificar, conversar consigo mesmo, se acolher, reconhecer os seus sentimentos, cuidar de si mesmo, né? O autocuidado é necessário, tá? Como saiu essa carta 1330, são duas cartas que ela fala muito da necessidade de ajuda do outro,
para que se possa vencer esses obstáculos que é problema com baixa autoestima, tá? É a carta da medicina, né? A carta da medicina é uma carta que fala que a pessoa vai precisar de profissionais na área para ajudar nesse processo de autotransformação, ressignificação, né? A busca por essa autoestima, o crer em si mesmo, o se amar, o se cuidar, o se zelar, tá? Sem essa busca, vai ficar difícil vocês conseguirem trabalhar essa autoestima, tá? De vocês, tá bom? Aqui não se trata só de uma questão de mudar cabelo, vestir uma roupa melhor, malhar. Não, não tô falando do físico. Eu tô falando de uma questão emocional, de uma cura por completo, de um acolhimento do eu, né, em todas as etapas da vida, né, de uma conscientização, né, do eu por completo e do eu que viveu tudo o que viveu até hoje e processar todas essas emoções. Eu tô falando é disso, para que a questão dessa autoestima ela venha à tona, tá? Então, assim, quando a gente tem baixa autoestima, a gente tem muitos problemas no corpo físico, porque cuidar de si mesmo é um desafio muito grande, né? Nós temos muitos problemas e traumas emocionais nesse fala, e com isso a espiritualidade, os demônios fazem a festa. Porque o que tem gente de demônio que aproveita essa energia da baixa estima para sabotar, para fazer com que as pessoas te humilhem, você me entendeu? Ou qualquer coisa humilhação, para te tornar uma pessoa fraca, medrosa também, entra nessa energia do medo, né? E sempre tá aceitando um pouco da vida e vivendo uma vida de escravo, de miséria. Por que você acha que a carta 29 apareceu aqui no Center? A carta 29 é a carta que representa o consulente que tá na miséria. Entendeu? O consulente que está na merda e que curte essa merda, que não consegue olhar mais para lugar nenhum, para lado nenhum, sabe? O consulente que tá com tudo fechado e acha que merece pouco e tá continuando merecendo, né? E existe, sim, um trabalho espiritual para intensificar essa percepção negativa de si mesmo. Mas notem que não é o espiritual que colocou isso dentro de você. É algo que já existe dentro, o espiritual tem essa percepção e trabalha para que isso se intensifique em você, tá? Então, é você que precisa ir em busca destas mudanças para que com isso a energia do espiritual também venha sendo capaz de ser mudada e moldada, tá? Lembrando que a hipnose clínica, apesar de ter toda uma explicação científica, né, racional, ela é um tratamento de cunho espiritual também, tá? E a Maria é uma médium totalmente capacitada nisso, eu falo dela porque eu confio. Ela não só trabalha o lado espiritual com as terapias dela, em conjunto vai fazer hipnose também, que eu acho fantástico, tá? Mas a pessoa precisa se entregar, querer e buscar a cura também, tá certo? Vamos ver qual o conselho que a espiritualidade traz aqui para você. Então, a pessoa que ela tem baixa estima, baixa autoestima, ela não se enxerga como alguém que é capaz de alcançar coisas boas. Ela deixa as pessoas dizer até onde ela pode ir. Ela deixa as pessoas dizer quem ela é, o que ela merece. Ela aceita pouco da vida. E ela só vive na energia da lamentação e muitas vezes até do vitimismo. Carta de número 6 de ouros, a energia do vitimismo, né? Nós temos aqui também a carta das lamentações, que é essa numerologia 29 com a 13, né? E nós temos também a carta do isolamento, do bloqueio, né? Dos problemas em todos os sentidos, tá? Do caos emocional. Tem pessoas aqui que pode estar numa energia de gestação, tá? Porque, gente, a numerologia 13 com 3, ela fala de filho. E existe esse cruzamento aqui, 13 com 3. A numerologia 3 com 17 também fala de filho, de gestação. A numerologia 17 com 3 também fala, né? A 3 com 13, como eu falei, e a 13 com 17 também. Então, esta linha aqui, ela vê uma confirmação 3 vezes, ela fala da confirmação 3 vezes de uma gestação. Então, pode haver essa energia da gestação aqui, né? Da gravidez, porque a 17 com a 29 também fala de gravidez, e a 29 com a 13 também.
né? Então, nessa outra cronologia também vai falar de gestação. E aqui está muito interlaçada essa questão da gestação. Pode existir mulheres aqui que estão passando por situações extremamente complicadas durante uma gestação. Me coloco inteira disposição, né? Para conversar, auxiliar e até para uma leitura, ou então apenas para uma conversa, né? A respeito disso. Lembrando que muitas vezes a gente acha que algo é para o nosso mal, mas na verdade vem trazendo benefícios, tá? A minha gestação mesmo foi num momento muito conturbado, não foi do jeito como eu idealizei e queria, mas hoje eu olho para trás e vejo tanto que Deus me amou a ponto de me dar um filho, porque sem ele eu não seria quem eu era hoje, não teria mudado tanto, né? Eu era uma pessoa mais fútil. Hoje eu não me considero fútil mais não, mas eu a me achava fútil, mesquinha, né? Enfim, né? Não vou ficar nem citando coisas aqui. Depois do meu filho, não. Entendeu? E eu comecei a enxergar as coisas de uma nova perspectiva e é maravilhoso enxergar o mundo com o olhar de mãe, né? É uma coisa bem transformadora. Sem contar os benefícios que a gente ganha na Terra, entendeu? Os bônus que a gente ganha a ponto de encontrar teu grande amor. Então a gente vem achando que isso, né, principalmente para mulher, é um karma, é um peso. Não, senhor, tá? Para aqueles que sabem lutar e aproveitar os momentos de luta, vai ver que isso são caminhos abertos para grandes vitórias, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, qual o conselho? O primeiro é: uma conduta espiritual o ajudará a discernir o certo e o errado. Seja mais solidário. Então vamos lá, gente. A pessoa que ela tem uma baixa estima, ela tem essa dificuldade sim de ser solidária, tá? Ela tem. Por quê? Porque a pessoa que tem a baixa estima, ela tá tão enfiada, né, imersa nos seus próprios defeitos e nos seus problemas, que ela não consegue enxergar o outro. E quando ela tem empatia pelo outro e se compadece da situação do outro, são pessoas que estão na mesma situação que ela se reconhece, mas ela não consegue enxergar outros problemas que estão ao entorno, tá? Então, é muito importante entender isso. O tanto que essa falta de autoestima, ela prejudica a gente no nosso processo evolutivo e até, né, nas virtudes que nós temos que adquirir, como a compaixão, né, a empatia e outras virtudes, tá? Uma conduta espiritual o ajudará a discernir o certo e o errado. Tem pessoas aqui que os outros disseram tanto o que você era, né? O que você é, de uma forma negativa, que você já tá confusa. Será que eu sou esse trem ruim mesmo? Será que eu sou errada mesmo? Vocês me entendem? Então, uma conduta espiritual, uma busca por Deus, né? E essa conexão com o amor de Deus, você vai conseguir discernir onde você está errando e onde o erro é do outro e não seu, tá? Isso é muito importante, porque tem pessoas que estão se perdendo de si mesmo e nem sabem mais quem é. Vamos aqui tirar mais uma carta de conselho. O tempo de regenerar a mente e o corpo é tempo de regenerar a mente e o corpo, mudando os pensamentos. Seus chakras estão todos desalinhados, tá? Principalmente o terceiro, mas os seus chakras estão todos desalinhados. A primeira erva que se manda utilizar é o bugre, pesquise, que como eu falei no montinho de número 1, eu vou repetir aqui, né? Porque às vezes vocês não assistiram. Tudo que a gente consome tem uma energia que vai trazer benefícios e malefícios no nosso corpo físico, etérico e espiritual, nosso corpo, alma e mente, né? Então, até nos nossos pensamentos, no nosso emocional, essas ervas, os alimentos, né? Tudo que a gente consome num contexto geral traz energias e consequências para nossa vida, positivas e negativas, né? E tem a babosa que é maravilhosa. A babosa eu uso para tudo, gente. Suco de babosa, babosa no cabelo, babosa na pele, babosa em tudo. Babosa tem propriedades que até hoje o ser humano desconhece, né? E é a cura para muitas doenças aí. Então, consumir babosa, para mim, é a chave para uma vida saudável e até a chave também da beleza, viu? E aqui fala, é tempo de
regenerar a mente, o corpo, mudando os pensamentos. O seu pensamento é o que tem que ser mudado. Forma de agir, pensar, falar, ver o mundo, você, a si mesmo, né? E vamos lá para mais uma mensagem do Ho Oponopono, para que a espiritualidade possa te ajudar ainda mais. Ó, pulou aqui, vou aceitar, né? Memórias são os arquivos de tudo o que acontece com a pessoa no passado. Aqui tá falando muito, né, dessa questão da memória, de você acessar suas memórias. Veio muita energia dos seus traumas terem sido causados, né, essa dificuldade de autoestima ter sido causado na infância. Então é necessário a gente recorrer aos nossos arquivos, às nossas memórias, né, para ter uma projeção e uma perspectiva da nossa vida de uma forma diferente. Então, acessá-las é importante. Lembrando que, muitas vezes, o nosso trauma foi tão forte que nós, por nós mesmos, não conseguimos acessar uma memória e esquecemos ou distorcemos ela. E quem se compromete a fazer hipnose se compromete a abrir e a acessar as reais memórias do inconsciente, né? Que traz uma dor muito grande, mas também traz a cura realmente necessária para a sua vida, tá? O espírito Aloha, essa frase é sobre abençoar a vida. O que você precisa abençoar, né? O que você precisa dar graça, o que você precisa abençoar, o que você precisa agradecer, não é verdade? Tem pessoas que receberam tão pouco da vida que elas encontram, um exemplo, elas encontram um marido bosta, que faz quase nada, e ela tá lá dando graça porque o cara, apesar de bater, coloca arroz e feijão dentro de casa. Vocês me entenderam? Não tô falando que é o caso de vocês, só tô dando um exemplo. Então, o que de fato você precisa dar graça? O que de fato você precisa reconhecer e agradecer? Será que o que uma pessoa determinada está te dando é de fato o suficiente? É de fato necessário? É de fato o que você precisa, merece? Entendeu? Então é importante fazer essa distinção, tá? Acontece sempre o melhor. Significa que tudo que ocorre é algo para o nosso crescimento espiritual. Eu falei isso no montinho de número 1, gente. Eu falei assim, né? Porque o montinho de número 1 apareceu muito bloqueio do medo. Se você não assistiu, assista. Pode estar completando a sua leitura. E o que que fala aqui, né? Que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento, para o nosso processo evolutivo. E que a vida, ela é composta de momentos bons e ruins, entendeu? De erros e acertos, né? De vitórias e derrotas. Então, não tem como viver e alcançar somente vitória sem as derrotas, né? Então, viver é aceitar a diversidade da vida, entendeu? E a dualidade da vida também. Então, tudo caminha para o bem. Tudo que você perde, tudo que você ganha é para a sua evolução. Não acontece nada errado com ninguém nesse mundo. O mundo, ele tem um Deus que toma conta de tudo o tempo todo. Se por uma aventura acontece uma injustiça com você, logo à frente você vai ser ressarcida daquilo. Se você não foi, é porque não foi uma injustiça, mas sim um acerto de contas, com algo dessa vida ou de outras, né? Então é importante entender que tudo caminha e evolui para o bem, né? E tudo o que acontece é para um bem maior, é para o nosso bem, é para a nossa evolução. Ilhas vulcânicas. Essa expressão significa que existem pontos de anomalia termal no interior da Terra. Quais são os pontos quentes dentro de você? Nossa, isso é importante, né? O que te move, né? Quais são os pontos quentes? O que te move, né? O que dá essa vontade sua de mudar? Qual é a vontade, né? Qual é os sentimentos? O que acontece? O que aconteceu com você, né? O porquê que você quer essas mudanças, sabe? Então, assim como existem pontos quentes na Terra, existem pontos quentes dentro de você. E quais são esses, né? O que te movimenta, o que te move, todos nós temos. Aqui existe uma energia de frieza. Eu acredito que o baralho, ele tá pedindo para que você encontre os pontos quentes, que de fato vão trazer a energia vital necessária para buscar a modificação para a vida. Gostaram, meus anjos? Deixe o seu like e a sua contribuição aqui no canal, deixando uma mensagem de apoio a todas aquelas pessoas que têm baixa autoestima e que foram aí abandonadas, né, e não conheceu o amor, tá? Deixa a sua mensagem, deixa o seu relato, deixa aqui uma palavra amiga, entende? Para ajudar outras pessoas até encontrar esse vídeo, tá? Vamos lá para o montinho de número 3.
Vamos lá. A runa Urus, opção de número 3. Runa Urus, opção de número 3. Vamos ver o que a espiritualidade fala da sua saúde mental, física e emocional. O que ela fala, né, dos seus bloqueios. Que pequenos passos você pode dar para trilhar o seu caminho de evolução. Carta 34, carta 20, carta 7, carta 5, que é a carta da árvore, carta 29, que é a carta da cigana, carta 21, montanha, carta número 8, que é a carta do caixão, carta 28, que é a carta do cigano, e a carta 26, que é a carta do livro. Fundo do deck, carta da aliança. Essa carta já caiu aqui, não já, gente? Essa carta da aliança tá caindo muito. Ai, ai, meus anjos. Vamos lá, né? Olha, tem muitas pessoas aqui, né, que é travada diante da vida, como a carta 29 traz aí, né? A carta 29, nessa energia aqui, nessa numerologia 29, 5, 29 e 21, são cartas onde fala que o consulente está voltada para o passado, né? Uma pessoa que tem apego ao passado, seja qual for. Às vezes você foi rica demais e perdeu muito dinheiro e não consegue realmente, assim, superar e aceitar a sua nova situação. Às vezes você foi pobre demais, passou por muitas situações e apesar hoje de ter uma condição melhor, você não esquece os traumas e as humilhações que passou, né? Tem pessoas aqui que estão indo casar ou se casaram com pensamento em um amor do passado, né? Que não deu certo. Pessoas que estão apegadas aos seus traumas mesmo, né? Um apego ao trauma, dificuldade de superar traumas, coisas que aconteceram no passado. Enfim, aqui existem pessoas que estão ligadas a um passado. Seja algo bom que aconteceu e que não volta, e a pessoa não consegue lidar que isso não volta, não vai mais acontecer, né? Ou seja, um passado de muita dor e sofrimento a qual a pessoa não consiga superar. O fato é que o apego ao passado é algo que está te travando para a vida e está travando os seus caminhos, deixando, né, as portas fechadas, impedindo que coisas boas e melhores do que você tinha chegue para você, venha até você, né? Encontre os caminhos até você, tá? Então tem um autobloqueio intitulado e voltado para isso. A espiritualidade, ela fala de depressão, principalmente depressão aqui, tá? Muita energia de depressão, pessoas que vêm com doenças no órgão físico, sexual, seja homem ou mulher, tá sendo manifestado também, tá? Descontrole hormonal, tá aparecendo bastante. Deixa eu ver o que mais a espiritualidade traz. Descontrole hormonal é o que mais aparece aqui, viu? Dualidade, bipolaridade, transtornos bipolares também estão aparecendo aqui. Problemas de pele. Queda de cabelo também tá aparecendo bastante, tá? Unha fraca também aparece, seja homem ou mulher. Então, né, as doenças físicas que estão sendo manifestadas são essas, tá bom? E aí a espiritualidade fala o quê? Que o teu emocional e o teu espiritual tá sendo adoecido justamente porque você é uma pessoa que tá com apego ao passado, uma pessoa que não consegue superar, uma pessoa que não consegue olhar para frente, né? Se você viveu algo bom lá atrás, você tá com dificuldade de acreditar que você é capaz de viver coisas boas também na frente ou até melhores, entende? Se você é uma pessoa que sofreu muito no passado e tem esse apego, você tá com dificuldade de
superar tudo aquilo que você passou, às vezes até com medo, né, de coisas piores né, vir num futuro, e aí você se trava, certo? E tem pessoas aqui com aquele sentimento, né, de perda de um amor, que não consegue superar, não consegue seguir em frente, não consegue olhar para frente. Mesmo que tenha certeza absoluta que aquela situação não volta mais e não se manifesta mais. Então, o que eu falo, né, meus anjos? É como eu falei no montinho de número 1, repetindo no 2 e vou repetir no 3 também. A questão de saber viver é entender que a vida, né, ela tem uma dualidade. A vida ela tem seus momentos, tudo é momento. Nós estamos aqui para viver momento e não tem como parar o tempo. Não tem como viver apenas algo que nós queremos. E assim também que não tem como apagar da nossa memória aquilo que a gente não quer, né? Os momentos de felicidade e de tristeza, eles são passageiros. Os de felicidade não devem te trazer dor, porque foram os momentos felizes. Porque a vida é de momentos. Então eu vou ficar triste, vou ficar depressiva, vou ficar com minha vida parada, só esperando a morte, porque eu vivi um tempo bom, momentos bons, a qual eu não viverei eles novamente? Eu posso viver situações melhores, situações mais felizes, e talvez uma outra vida, né, quem sabe, até vivenciar aqueles momentos novamente, mas nada nunca é igual, nunca volta, nunca se repete, né? E aí, o que a espiritualidade fala? Se você viveu momentos ruins que te trouxe muita dor e sofrimento, você não deve permitir que aquela dor e aquele sofrimento continue doendo. É uma questão até de burrice. É claro, é uma coisa incontrolada, incontrolável, que a gente tem que buscar superar. Mas vivenciar o medo é uma questão de burrice. É como se você permitisse. Vivenciar a dor, né? É como se você permitisse que aquela dor, aquilo que doeu tanto, continue doendo, continue trazendo dor, continue trazendo sofrimento. Se for uma pessoa, por exemplo, que te prejudicou, você está permitindo que ela continue te prejudicando o resto da sua vida. É como se ela ali estivesse presente na sua vida ainda. Nossa, Kali, eu tive um homem que me batia, fazia tanta covardia comigo. Hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa, só que eu não consigo me entregar a ela. Você está permitindo que aquela pessoa que desgraçou a sua vida esteja no meio da relação de você, sua com seu marido, onde você poderia ser extremamente feliz. Vocês me entendem? Então, o passado é o que passou. Não tem como mudar e voltar ao passado. Nós só podemos mudar o nosso futuro, né? Com boas perspectivas, com batalhas, com lutas, caminhando e seguindo. O apego ao passado é o que destrói, né? As nossas oportunidades de crescer, desenvolver, de mudar e de vivenciar novas experiências, né? Que vai agregar ainda mais valores, virtudes, que é o que a gente precisa para evoluir. E aí sim encontrar a verdadeira felicidade. Então, entender que a vida, ela é passageira, que ela é de momentos, é de extrema importância para que você consiga viver bem, aproveitar cada instante, aproveitar o máximo que pode de cada situação apresentada a você, evoluir e crescer, que é o que você veio aqui para fazer. Antes de você nascer, foi programada a sua reencarnação e você aceitou tudo o que aconteceu, o que está para acontecer, né? Então, basicamente tudo, né? Tem coisas que acontecem que foge realmente os propósitos e combinações, mas Deus sempre vem com a energia de nos proteger, nos auxiliar e nos ressarcir, né? Por coisas que acontecem que não está no figurino, né? Nós fazemos um contrato, nós temos um contrato de reencarnação, a grosso modo explicando. Então, tudo o que acontecer fora desse contrato terá consequências, seja eu quebrando, ou seja outras pessoas que estão ali naquele contrato quebrando também, né? Então, é mais do que justo, né? Mais do que justo, mais do que honesto, mais do que justo, mais do que honesto, aprender a viver momentos, vivenciar momentos, aproveitar o máximo que pode aprender com eles, superar o que tem de ser superado
ressignificar o que tem de ser ressignificado, levar no coração os momentos bons, sabendo que a vida é de momentos e que bom que você teve a oportunidade de viver algo bom, né? E se permitir viver coisas melhores ainda. Falar é mais fácil que fazer. Porém, gente, quem fica apegado ao passado não consegue alcançar e não consegue alcançar e encontrar a felicidade. A questão do apego ao passado é: eu vou morrer triste ou infeliz? Essa que é a questão, essa que é a grande chave, né? Eu vou morrer triste ou vou morrer infeliz? Não, eu vou morrer feliz ou vou morrer infeliz, né? Eu vou morrer alegre ou triste? Então, as coisas estão passando, as oportunidades estão passando e é muito necessário que você busque, né? Tudo aquilo que você acredita ser necessário para o seu desenvolvimento e para que você desapegue do passado. É o apego ao passado também que traz muito suicídio, depressão, né? Nossa, gente, esse montinho de número 3 aqui tá tão pesado que eu chego e fiquei mole. Vocês viram que minha energia mudou? Caramba! Fiquei até tonta, fiquei mole de uma energia tão pesada. Essas energias de apego é muito complicada. Elas têm contatos, né, com karma, com coisas pesadas, sabe? Essa energia do apego ao passado é muito forte. Muitas vezes, o excesso de perfeccionismo nos torna maldosos. Reflita sobre isso. Querer tudo perfeito, né? Por última mensagem, cultive a alegria e a criança interior, estimule o poder da palavra. Muitos de vocês que estão aqui têm o poder da palavra, né? E com o poder, com o dom, vem as obrigações. É necessário que você trabalhe esse dom da palavra, até porque quando a gente fala, a gente emite ectoplasma, que é uma energia, por isso que a palavra também tem poder. E quando você estimula palavras poderosas ao seu respeito sobre a vida, sabe? Palavras poderosas ao seu respeito, palavras poderosas sobre a vida, você tá abençoando a sua vida e projetando coisas boas. Quando você fala muita coisa ruim, você amaldiçoa. Por exemplo, nunca mais eu vou ser feliz. Entendeu? Nunca mais eu vou encontrar uma pessoa tal. Isso é complicado. Você tem que falar: fui muito feliz. Eu aceito e sou grata por ter sido feliz um dia em tal situação com tal pessoa. Mas eu ainda quero encontrar novos tipos de felicidade e me permito a isso. Tá? Ou então eu fui muito infeliz, alguém me fez muito mal, só que eu venci, superei. Isso vai servir de aprendizado e estou pronta para a felicidade, para a bondade na minha vida, tá? Cultive o dom da palavra. O seu chakras sexto e quinto está desalinhado. Pesquisa aí qual que é o chakra sexto, responsável por quê, tá? Senão o vídeo fica muito longo. Chá verde, trançagem, que é o que tá falando para você utilizar para te ajudar nessa questão do desapego ao passado. Mensagem: borboletas no jardim. Significa que o caminho da transformação está acontecendo. A transformação vinculada ao animal da borboleta, a esse bichinho, é uma transformação de cunho, como eu posso dizer, individualista, tá? É uma transformação de cunho individualista. A pessoa só consegue fazer isso de forma só e solitária, tá? Por quê, gente? A borboleta, além dela ter que se isolar no casulo, para ela criar asas, né? Numa metamorfose, quando ela vai sair do casulo, ela tem que se debater até conseguir sair. Se você ajudar ela a sair, ela não desenvolve alguma questão ali que ela tem que desenvolver na asa e ela não voa, entendeu? Isso é muito importante entender, tá?
Sol significa que tudo será iluminado e ficará claro. Forte e poderoso como o sol. Vocês são fortes e poderosos, né? Poderosas. Perdão pelas minhas escolhas. Significa a libertação das dores e memórias que estão guardadas como mágoas. Tá vendo? Muita gente presa ao passado, muita gente magoada, muita gente presa às mágoas. Eu sei que teve gente que te machucou, te magoou, fez mal a você, né? Ou que você tenha feito a determinada pessoa. Se você fez alguém, faça a tua parte, vai se redimir e peça perdão. Mas ficar implorando também por perdão não é o certo, porque você tem a obrigação de reconhecer os seus erros e se redimir. A obrigação de perdoar é do outro, tá? Se a pessoa te fez mal, você tem que perdoar. Porque a mágoa, ela só faz mal a você e não a quem te prejudicou. Então, guardar mágoas é a mesma coisa de permitir que a pessoa continue te prejudicando ao longo da sua vida, tá? Então é importante essa busca por mudança, por transformação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, meus anjos, meus queridos, meus amores. Até a próxima.